impossível de esconder hoje em dia as arbitrariedades, as ações inconstitucionais, a perseguição política, o desrespeito à Constituição e a implementação de uma ditadura no Brasil pelas mãos do Alexandre de Moraes. Ainda mais agora, quando Maduro começa a demonstrar claramente que ele é um ditador e você consegue perceber a semelhança, o espelhamento entre Maduro e Alexandre de Moraes. Está ficando difícil até mesmo para os seus pares, antigos membros da Suprema Corte Brasileira. Recentemente, este cidadão aqui, numa entrevista para a CNN, esse aqui é o Nelson Jobim. Nelson Jobim já foi do STF, já foi presidente do STF, já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral e também foi ministro da Justiça. Aqui, de uma forma muito educada, ele fala claramente o que é que Alexandre de Moraes está fazendo e se ele concorda ou não com as ações desse cidadão. Vamos assistir. Começou a haver uma coisa curiosa, um intervencionismo maior. Observem bem esse inquérito que está com o ministro Alexandre de Moraes. Não termina nunca, né? E cada vez mais se expandiu o objetivo. Esse inquérito foi criado pelo Toffoli para responder aquelas investigações das pessoas que estavam falando mal do Supremo, aquelas coisas todas. Que é das milícias digitais, que se desdobram em golpe. Agora foi se expandindo o objetivo disso. Tanto é que tem aí essa história do 8 de setembro, né? 8 de janeiro. O 8 de janeiro, eu tenho uma visão distinta do 8 de janeiro. Quero compartilhar com vocês, porque eu acho o seguinte, veja bem, aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados lá, etc. Pretendendo que os militares interviessem no governo, ou seja, desse um golpe. Pretendiam a intervenção militar no processo político. Aquilo foi. Não saíram, não houve naquele momento, o período Bolsonaro, não podiam tirar da frente. Então, ficaram isolados. Esse pessoal ficou lá, mas ficou um tempo. Quanto tempo esse pessoal ficou lá? Entre o resultado das eleições de 22 e o início do ano de 23, alguns meses. É um mês, pois bem. Aí, no final, eles não conseguiram que os militares interviessem para fazer um golpe, que é o que eles pretendiam. Eu enxergo aquela manifestação da rua, que é tratada como uma tentativa de golpe, eu vejo aquilo como uma espécie de catarse decorrente da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar. Não se enquadraria, por exemplo, em abolição do Estado Democrático de Direito, na tua avaliação? No meu ponto de vista... Ou terrorismo, não, como nada alguns disso. dizem. Aquilo foi uma frustração. Eles ficaram um tempo enorme e não conseguiram nada. Mas que crime é, então? Foi problema de destruição de petróleo público, essa coisa. Tem várias situações. Você lembra aqui em São Paulo, quando no governo eu acho que foi do Alckmin, houve um momento em que invadiram o palácio, arrancaram as cordas. Ninguém falou em atentado ao Estado Democrático de Direito, né? Eu acho que não deveria ser da competência do Supremo julgar uma senhora que pintou lá o não sei o quê, ou que quebrou o vidro, que pintou aquela estátua. Lembra aquela história? Tem razão. Ou seja, e com isso você acirra mais. Porque eu, inclusive, examinei lá para curiosidade, né, um caso, e verifiquei o seguinte, que havia um pacote de vários casos a serem julgados ao mesmo tempo, o voto do relator era igual, só mudava a parte circunstancial. Da caracterização da pessoa e tal, o que fez, etc. E tal. E aí teve gente que foi condenada a 17 anos de prisão. O que ele está falando aqui é que as decisões do Alexandre de Moraes estão sendo feitas com Ctrl-C, Ctrl-V, copia e cola. Centenas de pessoas estão tendo suas vidas destruídas no copia e cola. Como é que vai ser isso? Eu não é do meu feitio esse tipo de coisa. Eu advoguei muito no crime quando era advogado lá atrás, né? Agora, eu acho que nós tínhamos que ter mais não se envolver, o tribunal, inclusive, nessa disputa política e radicalização que está havendo. Vocês vão convir comigo que a radicalização vem do presidente Bolsonaro, mas também foi provocada pelo presidente Lula. O presidente Lula, em todas as manifestações, ou grande parte delas, faz acusações ao Bolsonaro, que foi o ex-presidente. E Lula ainda alimenta essa polarização? Alimenta a polarização, talvez por interesse de que disputa política, eleitoral, teria mais condições, etc. Mas isso que eu refiro é essa disfuncionalidade. Você tem problemas da política que não são resolvidos da política, e aí as pessoas vão para o Supremo Tribunal, pedindo que o Supremo Tribunal tome uma decisão
que em alguns casos, e muitos deles, são decisões exclusivamente da competência da área política. Antes, quando eu estava lá no Supremo, nós rejeitávamos esse tipo de pedido, dizendo que aquilo é matéria interna corpus. Olha que maravilha, olha como o Supremo decaiu. Isso é uma pessoa que entende o que está falando. Eu estou impressionado. Isso sim é um juiz da Suprema Corte. Olha, isso não compete à Suprema Corte, é uma decisão política, vocês se decidem. Agora, a Suprema Corte não deixa que decisões políticas aconteçam mais. Porque, veja, uma coisa é ter uma lei e essa lei ser contrária à Constituição. Alguém entra com ação pedindo a inconstitucionalidade. O que teria que fazer? É constitucional ou é inconstitucional? Se for inconstitucional, acabou. Agora, não fica por aí. O tribunal começou a usar umas técnicas de dizer, não, ela é inconstitucional, mas nós vamos fazer uma interpretação conforme a Constituição. E essa frase, interpretação conforme a Constituição, nada mais é do que a elaboração de uma nova norma. Nada mais é do que o STF legislando sempre. Meu Deus, isso é nível de um ministro da Suprema Corte. Eu estou impressionado. Nelson Jobim, eu realmente acho que ele foi indicado pelo Fernando Henrique Cardoso, só para você ter uma ideia. Ele sim é um cara que sabe o que está falando, cara. E aí nós temos uma Suprema Corte de hoje, como ele mesmo disse, né, o Alexandre de Moraes está cometendo abuso de autoridade, que é passível de impeachment e que vai acontecer depois de 2026. A única solução que nós temos é elegermos os nossos senadores. Nossos senadores têm que ter uma bandeira, botar um freio na ditadura do judiciário. Nós precisamos botar um freio na ditadura do judiciário. É a única forma que nós temos de realmente resgatar o mínimo de atmosfera democrática no Brasil. Um abraço.